Bom dia! Está no ar o quadro Marilza Entrevista. Hoje eu tenho a honra e o prazer de apresentar para vocês a entrevista com o diretor do Rotary International, Mário César Martins de Camargo. Com vocês, então, o diretor do Rotary International. Este está sendo um grande desafio para mim, fazer esta entrevista. Então, aproveito a deixa e vou perguntar: qual foi o maior desafio que você enfrentou durante a sua última gestão? Bom, amigos do Rotary, respondendo ao questionamento da Marilza, qual foi o maior desafio que eu enfrentei como diretor durante o biênio 2019-2021? Não por acaso, é o maior desafio que o Rotary enfrenta desde 1995, a ampliação do quadro associativo. O Rotary cresceu durante 90 anos, de 1905 até 1995, e de lá para cá o número estagnou-se em 1,2 milhão de rotarianos. Mesmo com o acréscimo das mulheres, que hoje representam 300 mil trabalhadores, entre aspas, do Rotary, a instituição não consegue ultrapassar a marca de 1 milhão e 200 mil voluntários. Esse é o maior desafio do Rotary em nível internacional e que também é verdade aqui na zona 23 e 24, que compreende o Brasil e a América do Sul. Admitir rotarianos não é uma tarefa difícil. Nós fizemos posses coletivas. O grande problema do Rotary é a retenção do seu quadro associativo dentro das fileiras. Eu chamo da teoria da porta giratória. Muita gente entra e muita gente sai. Isso é uma verdade que acontece no Rotary em nível global. No ano passado entraram 150 mil rotarianos no mundo inteiro, mas saíram 160 mil. Portanto, nós perdemos líquido 10 mil rotarianos em nível global. E o Brasil não é diferente. Entra muita gente e sai muita gente, com um agravante. A taxa de rotatividade do Rotary mundialmente é em torno de 12% a 13%. Aqui no Brasil é quase 20%. É o que eu chamo da teoria da porta giratória novamente. Entra muita gente, mas sai muita gente. Esse é o grande desafio nosso. Aumentar o quadro social através do incremento de pessoas que atendam aos padrões de qualidade esperados de um rotariano ou de uma rotariana, sem deixar que aqueles que estão já conosco nos deixem, às vezes por razões de absoluta ignorância a respeito da nossa instituição. Qual é o segredo do Rotary em se manter assim sempre atualizado? Por que o Rotary tem que se manter atualizado? Por uma questão muito simples. Uma instituição que completa 116 anos de idade, se ela não for atualizada, ela se torna irrelevante e eventualmente será extinta. Esse é o grande desafio do Rotary durante todo esse mais de um século de existência. Se manter relevante, importante, impactante nas suas comunidades e no mundo inteiro, através da ação dos seus voluntários, através da ação dos seus membros. Para isso é necessário uma constante ausculta, uma constante pesquisa junto à sociedade para saber para onde essa sociedade está caminhando. Por exemplo, no caso da introdução recente da área de meio ambiente, como uma das áreas de foco da Fundação Rotária, tornou-se a 7ª área de foco, foi feita uma pesquisa com mais de 1.500 pessoas dentro e fora do universo rotário, com todas as faixas etárias, dos mais jovens até os mais velhos. E o meio ambiente destacou-se como um tema importante na consideração da sociedade moderna. E eu estou falando isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então a Fundação Rotária atenta a essa indicação da sociedade de que o clima, o meio ambiente, os desastres ambientais são um tema de preocupação da comunidade,
ela incorporou a 7ª área de foco da Fundação Rotary. Então, o Rotary, através de pesquisa, através da ausculta, através do direcionamento estratégico, através de uma constante atualização dos seus programas e da sua forma de governança, ele tem como objetivo manter-se impactante na sociedade. Uma prova disso são os projetos de subsídios globais, que tiveram formato modificado para serem projetos maiores, mais significativos, envolvendo mais gente, com mais tecnologia, com mais participação, com mais parceiros e, consequentemente, se mantendo relevantes e atualizados. Uma instituição que não muda, seja ela o Rotary, seja ela uma empresa pequena ou multinacional, ela perde a sua relevância, ela perde o seu mercado e ela virtualmente será condenada à extinção. Continuando aqui, nessa entrevista fantástica, vou perguntar como você vê esse incentivo na inserção de jovens no Rotary. Por que o Rotary está tão interessado em atrair a juventude? Por uma questão muito simples. Acontece na nossa família, acontece na nossa empresa, acontece na nossa profissão. Todo mundo quer deixar um legado. O Rotary quer deixar um legado. E vai deixar um legado para quem? Né? Já que nós estamos nos tornando cada vez mais seniors, cada vez mais velhos. É inexorável o avanço do tempo em cima do Rotary também. O Rotary e o rotariano não está isento do avanço do tempo. Então nós precisamos atrair esses jovens para os programas do Rotary para garantir o nosso legado, a continuidade dos nossos programas e da nossa atuação junto à comunidade. Como fazemos isso? Seria muito triste se o Rotary não tivesse contato, elo, com a juventude. Mas, felizmente, afortunadamente, o Rotary, desde a década de 50, tem foco em alguns programas da juventude, do Interact, do Rotaract, do Intercâmbio de Jovens, bolsistas da Fundação Rotária desde 1947, os programas de treinamento de liderança de jovens, os chamados RILAs. Todos esses programas, no banco de dados de Evanston, que é a nossa sede mundial, tem 500 mil de jovens cadastrados. Desse 500 mil de jovens cadastrados, apenas 15 mil são rotarianos, ou seja, 3% apenas do universo de jovens cujas vidas foram tocadas pelo Rotary. É muito pouco. Né? Se você tivesse num empreendimento comercial e tivesse um retorno de 3% da sua clientela, você estaria condenado ao fracasso. O Rotary já tocou a vida desses jovens. O Rotary já influenciou positivamente a vida desses jovens. Como a minha, por exemplo, que foi intercambista na década de 70 e fui diretor do Rotary International. Nós temos que ter mais exemplos de jovens que se tornarão futuras lideranças rotárias. Por isso, o desvio de olhar do jovem simplesmente como mão de obra barata para um verdadeiro parceiro, um futuro sócio, um futuro herdeiro da instituição. Essa é a mudança de mentalidade que eu observei nos últimos 20 anos no Rotary. Uma ênfase maior no processo sucessório, como acontece nas grandes empresas, como acontece nos laboratórios, como acontece nos consultórios médicos, como acontece nos escritórios de advocacia. Todos os pais querem que os filhos herdem uma instituição saudável e que conheçam como administrá-la e como governá-la. Esse é o objetivo da atração do Rotary junto aos jovens e é nosso interesse se juntar a eles. Como você concilia família e as atividades do Rotary? Como conciliar a atividade de família e Rotary? Não é muito fácil. O Rotary, se você deixar, toma 100% do seu tempo e, obviamente, na minha escala de prioridades, a família vem em primeiro lugar, a profissão vem em segundo lugar e o Rotary vem em terceiro lugar. Em determinado momento, se você deixar, o Rotary ocupa 100% do seu tempo, deixando família e a profissão de lado. Então tem que haver um certo equilíbrio. Obviamente, se a sua família não gostar do Rotary, esse equilíbrio é muito mais difícil de ser administrado. A minha mulher sempre gostou de Rotary. A Denise praticamente conhece Rotary desde quando eu entrei em Rotary em outubro de 1980. Tanto que depois de 40 anos, no ano passado, ela se tornou rotariana. Ela se tornou rotariana por força
da adesão aos princípios rotários que sempre nortearam a nossa vida, como empresa e como casal. É muito mais fácil quando você tem um parceiro, um cônjuge, que compartilha dessa visão rotária. E a Denise é uma grande entusiasta. Se a família não suportar, não apoiar a participação rotária, nenhum líder rotário se torna efetivo. É muito difícil que você consiga entregar 100% de você mesmo se você não tiver apoio doméstico. Os melhores desempenhos do Rotary normalmente conjugam o esforço do rotariano ou da rotariana, caso seja ela o titular, e do seu esposo ou esposa. É fundamental que haja uma cooperação, uma colaboração dentro do casal para manter a atividade rotária fluente e positiva, para que ela não roube o tempo necessário e tão necessário para o desenvolvimento e para o engrandecimento da família. Em uma palavra, defina o que é Rotary para você. Para mim, Rotary pode ser definido numa palavra: serviço. Quero muito agradecer a governadora Maria Lúcia, né, que me deu assim um empurrão para que eu pedisse a você que concedesse essa entrevista, não é? Então, eu quero pedir a você uma mensagem para todos os rotarianos que vão ver com certeza esse vídeo, falar uma mensagem aí de inspiração, de incentivo, para que todos prossigam nessa caminhada de transformação. Uma mensagem de inspiração. Para aqueles que ingressaram no Rotary, 3 ideias para vocês desenvolverem e se tornarem melhores rotarianos do que já são. Primeiro, envolvam-se, engajem-se, não fiquem à margem, não sejam jantarianos ou jantarianas, aqueles rotarianos ou rotarianas que participam somente do jantar. O Rotary é muito mais do que apenas conexão, companheirismo. O Rotary é uma oportunidade que você tem de dedicar-se a uma causa. Isso é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. A segunda dica, a segunda inspiração. Aproveite ao máximo as conexões que você puder desenvolver dentro da instituição. Lembre-se, você pertence a um clube de 1,2 milhão de associados. Então, o Rotary não se esgota no seu pequeno clube. Por maior que ele seja, há 36 mil outros clubes iguais ao seu no mundo inteiro. Aproveite essa oportunidade para conhecer rotarianos fora da caixa, fora da sua caixinha doméstica. Alargue a sua cabeça, expanda o seu horizonte. O Rotary não é uma entidade local, ainda que atue localmente. O Rotary é uma entidade global. Você terá conexões a partir de agora com o mundo inteiro. Aproveite essas conexões e expanda o seu conhecimento, a sua capacidade de viajar, de conhecer novas línguas, novas culturas, novos amigos em todo o planeta. Poucas instituições lhe darão essa oportunidade. E terceira e última dica, aprenda. O Rotary é uma escola. Eu vejo por vezes líderes rotários se gabando do quanto eles se dedicam à causa rotária. Quão bons voluntários eles são. E eu sempre retruco. E o que você ganhou do Rotary? O que o Rotary deu para você? Reconheça isso também. Na minha vida, o Rotary me ensinou a falar, o Rotary me ensinou a conectar-me com pessoas, o Rotary me ensinou conceitos de empatia, me colocar no lugar do outro, o Rotary me ensinou a organização, o Rotary me ensinou a respeitar horários, a compreender a posição do outro, a me colocar, né, como um líder que tem que inspirar e motivar pessoas que não dependem de mim financeiramente. Porque você ser um líder de uma empresa, onde você tem a capacidade de demitir quem não seguir as ordens, é mais fácil do que você ser um líder de uma organização composta por voluntários que não lhe devem nada, a não ser a capacidade de aprender. Eu estou sempre procurando ensinar,
em Rotary e fora dele, e com isso eu também aprendo muito. Essa é a lição que eu queria deixar para vocês. Um grande abraço e tornem-se cada vez rotarianos melhores e, consequentemente, cidadãos melhores. Quero muito agradecer a todos que fizeram com que essa entrevista fosse ao ar hoje. Muito obrigado a todos que assim ajudaram nessa caminhada até a efetiva entrevista de hoje. Muito obrigada, diretor Mário César Martins de Camargo, pela entrevista que concedeu. Eu tenho feito entrevista com várias pessoas do Rotary e que está fazendo assim, então, com que eu conheça um pouco mais sobre o Rotary e que todos que me seguem também conheçam essa organização internacional, não é? Muito obrigada e até o próximo sábado com mais um quadro Marilza Entrevista. Inscreva-se no meu canal Marilza Caria. Inscreva-se no meu canal. Por que não agora? Marilza Caria.